Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Nosso grupo vai falar um pouco mais sobre as coberturas. Eu sou Guilherme Vinícius e vou falar um pouco sobre a estrutura do telhado convencional. Bora lá. O que é uma cobertura? Uma cobertura, ela é o sistema de fechamento superior da edificação. Ela é categorizada como a parte superior de uma edificação que tem como a sua função principal proteger essa edificação das intempéries, além de ter uma função isolante térmica e acústica, para ampliar a sensação de conforto dos usuários desse local. Qual é a diferença entre uma cobertura e um telhado? Uma cobertura, ela é toda essa parte de fechamento superior da obra. Ou seja, um telhado ele é um tipo de cobertura, mas não necessariamente toda cobertura ela tem que ser um tipo de telhado. As coberturas, alguns tipos diferentes que não são telhados, são a laje com espelho d'água, os terraços e os jardins suspensos, que não são telhados, mas são tipos de cobertura também. Só que todo telhado ele pode ser categorizado como tipo de cobertura e ele tem um esquema bem definido de peças de montagem. O telhado convencional ele é composto por uma estrutura de apoio, pela trama e pelo conjunto dessas duas partes anteriores. Agora vamos falar um pouco mais sobre as funções do sistema estrutural convencional. A parte externa do telhado possui alguns elementos principais, dentre eles a platibanda, a cumeira, a água furtada, o espigão, a água mestra, o beiral, o oitão e a testeira. É, a platibanda ela é uma parede que ela sobe para a parte acima do telhado, fazendo com que o telhado fique embutido em uma rede de paredes que vão fechar essa área. Ela tem uma função de não deixar com que aconteçam infiltrações ou que o telhado fique jogando a água das chuvas para fora da edificação, fazendo com que degrade um pouco o solo no local ou possa causar algum tipo de dano estrutural. A cumeira são essas partes das telhas, como você pode ver na imagem, mais acima do telhado. E ela faz a ligação entre duas ou mais águas. A água furtada é essa parte central do telhado que é a parte do telhado que liga dois ou mais blocos. Como no desenho, por exemplo, é uma construção feita em L e essa parte em ligação no interior das duas é chamada de água furtada. O espigão ele se assemelha um pouco no formato de sua telha com a cumeira, porque ele também fica na parte superior, porém ele fica inclinado, tendendo a, a ir para a parte frontal da edificação. O beiral ele é essa parte frontal do nosso telhado e ele fica projetado para fora da edificação. Por quê? Porque assim ele coleta a água das chuvas e joga ela para mais longe da edificação, não deixando a água se acumular muito próxima à fundação desse edifício. O oitão ele é conhecido também como empena e é a porção triangular acima do pé direito e do forro. Então, quando você imagina sua casa, se você imaginar uma edificação totalmente retangular, o oitão vai ser aquela parte que fica acima do forro, que quando você imagina uma casa duas águas, um edifício em duas águas, é aquela parte triangular que fica acima do forro, como parede. Aquilo é o oitão, ou empena, como você desejar. A testeira, ela é uma peça de madeira que é fixada na lateral do telhado. Ela tem a função de esconder a trama e possui também uma função estética. Agora vamos falar um pouco mais da parte de dentro do telhado. Dentro do telhado nós temos as estruturas de apoio, que são as tesouras. Nós temos diversos tipos de tesouras, mas sua função principal é ligar o telhado a parte onde vai receber as telhas, à edificação, à estrutura principal e dar o suporte, o apoio para essas partes que vão vir. A trama do telhado ela já é composta pelas terças, caibros e ripas, como mostram as imagens. Esses três componentes eles são interligados, cada um em uma posição. Por exemplo, as terças elas são colocadas horizontalmente, os caibros vão vir perpendicularmente às terças e as ripas perpendicularmente aos caibros, fazendo com que diminua um pouco a área do local entre um e outro e quando as ripas forem encaixadas, elas vão ter entre uma e outra
a distância de uma telha, para que as telhas fiquem bem encaixadas, bem apoiadas e o telhado vire um conjunto muito firme. No telhado também é obrigatório as calhas e rufos. Muitas pessoas confundem, porém as calhas elas são essa parte metálica ou de PVC que é colocada abaixo de uma água e ela tem a função de coletar toda a água da chuva para que ela não caia muito próximo à edificação e ela seja levada a um reservatório ou despejada em um local mais longe da edificação para proteger mais a vida útil da edificação. Já os rufos, eles são muitas vezes confundidos com as calhas, porém eles não têm toda essa parte de transportar água para outro lugar. Eles só são instalados em junções de paredes para poder diminuir o número de infiltrações, de coisas do tipo, para poder preservar ainda mais a obra. Olá, me chamo Mirielle e irei apresentar sobre os tipos de estruturas. O primeiro tipo de estrutura a ser abordado é a estrutura de madeira, que é um material encontrado em muita abundância na natureza, principalmente no nosso país, pela grande quantidade de florestas e pela grande quantidade de espécies a serem utilizadas também. A estrutura de cobertura feita em madeira possui uma mão de obra mais acessível pelo simples fato de não ser tão difícil para montar esse tipo de estrutura. Normalmente quem monta são os carpinteiros e também possui uma estética mais agradável, por ser algo mais natural. Porém, por ser um material natural, justamente por causa disso, essa madeira precisa ser resistente, precisa ser tratada antes de ser instalada ali na estrutura. Isso ocorre por causa que essa madeira tem que passar por uns tratamentos específicos contra anti-chamas e contra pragas. A madeira também é mais sensível a variações térmicas e também à umidade, então ela necessita de um tratamento contra essa umidade para que ela não apodreça. O custo pode ser elevado em algumas situações, de modo que dependendo da madeira ela vai ser mais barata ou mais cara, e também dependendo da região onde a pessoa está comprando, que ela vai construir aquela edificação. Além de que, inicialmente, o custo pode não ser tão alto, mas futuramente, com futuras manutenções, esse custo pode ser elevado. Porque esse tipo de estrutura não é só empregada e pronto, ela precisa passar por diversos tratamentos. As peças constituintes de estrutura de madeira são as ripas, os caibros, as terças e a tesoura, que na primeira imagem define muito bem isso. Além de que, vale ressaltar que a tesoura é a estrutura primária de uma cobertura e a estrutura secundária é formada pelas terças, os caibros e as ripas. Em estruturas de madeira, ela pode ser pontaletada, igual nessa primeira imagem aqui, que é apoiada sobre um pontalete que não necessita de uma tesoura. Esse pontalete ele é apoiado fixo na laje. E também as estruturas de madeira podem ser feitas com madeira laminada colada, que é da segunda imagem, que dá uma estética muito mais agradável. A próxima estrutura a ser abordada é a estrutura metálica. Esse tipo de material vem sendo utilizado desde o século XVIII na Inglaterra, por ser um material de rápida execução e que suporta o próprio peso, além de ser um material leve e altamente resistente, porque ele não sofre contra ações de pragas e intempéries. Porém, uma das maiores desvantagens é que ele necessita de uma mão de obra extremamente qualificada, não é todo mundo que sabe mexer com esse tipo de estrutura, porque dependendo da forma que ela foi empregada, ela vai perder totalmente ali sua resistência e sua função. E também é necessário que antes haja um tratamento contra a corrosão. E uma das normativas mais utilizadas em estruturas metálicas é a NBR 8800, que trata de estruturas mistas de aço e concreto nas edificações. A primeira imagem aqui é o exemplo de uma estrutura de cobertura metálica, que é perceptível que as peças constituintes dessa cobertura são as mesmas, tesouras, caibros, ripas, não vai mudar. A diferença é só o material mesmo. E é um material muito rápido de executar, barato, por isso normalmente as pessoas utilizam. É um material indicado para edificações pequenas ou grandes, para comércios e indústrias, que possuem pequenos ou grandes vãos.
As estruturas de concreto armado pré-moldado podem ser contínuas ou descontínuas, e normalmente são utilizadas as estruturas contínuas para edificações residenciais, comerciais ou industriais com pequenos ou grandes vãos. As coberturas As coberturas contínuas, elas são utilizadas através de folhas poliédricas, que é o exemplo desta imagem aqui. No caso, esse tipo de cobertura, ele não vai necessitar de algum tipo de telha para fazer a vedação, porque além de ser um componente estrutural, ele vai ser um componente de vedação. Já as estruturas descontínuas para esse tipo de concreto armado pré-moldado, ela vai ser somente estrutural, necessitando de algum tipo de telha que cubra ela, que é o exemplo desta imagem. Esse concreto ele pode ser levado através de guinchos que vão içar e montar ali no local. A estrutura de concreto armado moldado no local é pouco comum e normalmente ela é utilizada em residências menores, pelo fato de que é necessário ali todo um preparo desse concreto, ele tem que fazer o tempo dele de cura em formas e às vezes a execução não é tão fácil assim. Sem contar que dependendo da inclinação desse tipo de cobertura, pode trazer riscos, né, para o funcionário, para o trabalhador, de queda de altura. E nessa imagem aqui é um tipo de telha feita com o próprio concreto. Bom, no mais são esses três tipos de estruturas utilizadas, com esses três tipos de materiais, cada um tem uma sua finalidade, tem sua função e possui suas vantagens e desvantagens, sua resistência e dependendo do custo e da finalidade, às vezes é melhor utilizar um tipo de estrutura, às vezes o outro, depende muito bem do projeto. Olá, meu nome é Larissa e eu quero falar sobre alguns modelos de telhas. Vamos começar falando sobre as telhas cerâmicas, que são as tradicionais e as prediletas nas construções brasileiras, devido aos vários formatos e a facilidade de ser encontrada. A telha romana, ela é meio retangular, como vocês podem ver na figura, e ela tem uma inclinação de 30%. A portuguesa, ela é meio oval e tem uma inclinação de 25%. A americana, ela também é oval, só que ela é um pouco mais lisa. Ela tem uma inclinação mínima de 35%. Temos também a fibra de fibrocimento, que é muito utilizada. A inclinação mínima dela é de 9% a 10%. A telha isotérmica, que é a telha sanduíche, ela é recheada de isopor, como vocês podem ver na primeira imagem, e tem vários modelos. Tem a trapezoidal, as onduladas e a trapezoidal aberta. Cada uma delas tem uma inclinação mínima diferente. A trapezoidal é 5%, as onduladas são 15%, a trapezoidal aberta 3%. As telhas metálicas têm inclinação de 15%. Tem a telha de concreto, que ela tem inclinação de 30% também. A PVC colonial, ela tem uma inclinação de 15% e ela parece que são várias telinhas de cerâmica juntas, mas ela é uma peça inteiriça com esse formato, que parece várias telinhas. Temos também as coberturas naturais, que é de palha, de cana. Essa primeira de sapé eu achei muito interessante, porque o sapé, ele é impermeável. Então, essa cobertura era muito utilizada na época que eles não tinham muitos recursos e hoje elas são utilizadas para quiosques, como podemos ver na segunda imagem de palha. Eles são muito utilizados para quiosque, que fica algo mais rústico, mais natural. Olá pessoal, meu nome é Gleice Kellen e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês as vantagens e desvantagens das telhas. Vamos começar então pelas telhas cerâmicas, que são elas: francesa, romana, colonial, paulista, portuguesa e americana. Bom, as telhas cerâmicas, as vantagens delas são uma barreira térmica,
durabilidade e economia, resistência ao fogo e agrada ao gosto da maioria das pessoas. As desvantagens são a fragilidade. Ela pode se quebrar com mais facilidade. O peso acentuado, a estrutura do telhado deve ser mais forte e robusta. A absorção média de água não é favorável para fortes tempestades e tem o preço acima da média. A telha de fibrocimento. As vantagens são fácil manuseio, leveza do material, não requer estrutura reforçada, baixo custo do produto e maior economia na obra, transporte e inclinação. E tem um alto desempenho acústico. As desvantagens da telha de fibrocimento é a fragilidade da telha, pode necessitar maior manutenção, o menor desempenho térmico, pode esquentar e esfriar com facilidade. Tem toda a questão do apelo estético também, que é o que pode desvalorizar o visual da construção e pode gerar o acúmulo de umidade, ou seja, as infiltrações. Bom, agora vamos falar das vantagens e desvantagens da telha de concreto. As vantagens são alta resistência e durabilidade, menor necessidade de manutenção, versatilidade de cores e modelos que se adequam a diferentes estilos, encaixe perfeito, garante melhor alinhamento e evita goteiras, e absorve pouca água. As desvantagens são material poroso, necessita de limpeza frequentemente, o peso maior que as outras telhas, então a estrutura do telhado deve ser reforçada. O custo é mais elevado devido à resistência e acabamento do material. Especialmente as mais escuras podem esquentar mais e não são recomendadas para regiões de alta temperatura. Bom, agora é a telha isotérmica. As vantagens são conforto térmico, estrutura mais leve, alta durabilidade, melhor relação entre custo-benefício e alto isolamento acústico. A desvantagem dessa telha é só o alto custo e necessita de profissionais altamente especializados para fazer o serviço, né? As vantagens e as desvantagens da telha metálica. As vantagens são alta durabilidade e baixa manutenção, resistências a intempéries, que é chuva, calor e vento, instalação rápida e fácil de fazer, menor desperdício de resíduos na instalação. As desvantagens: sem isolamento acústico, pode ser bem barulhenta no momento de chuva, baixo isolamento térmico, ou seja, ela pode esquentar muito, pode sofrer variação do material se não for bem instalada, e o revestimento metálico pode sofrer alteração de cor com o tempo. Bom, continuando, agora vamos falar sobre a telha de PVC. As vantagens da telha de PVC. Ela é feita de material reciclável, não retém umidade, impedindo o aparecimento de fungos, material leve e não necessita de madeiramento reforçado, menor custo de obra e facilidade na montagem. Ela é muito segura, são resistentes a fogo e a ventos fortes, necessita de pouca manutenção e tem um preço mais acessível. As desvantagens: menor durabilidade que outros tipos, baixo isolamento termoacústico e perda de brilho e possibilidade de ressecamento com o tempo. Olá, eu sou o Cássio Cavalcante e vou apresentar um pouco sobre o orçamento de alguns modelos de telha encontrados em Nova Chavantina e algumas estruturas também de telhado. É importante fazer um estudo para escolher qual o melhor tipo de telha para colocar em sua edificação, devendo sempre levar em consideração o custo, mão de obra e o desempenho delas. Para realizar uma análise orçamental, foi verificado o preço por unidade, o preço por metro quadrado e a quantidade de unidades por metro quadrado. Bom, foi realizada uma pesquisa entre algumas empresas da região de Nova Chavantina e realizada uma média entre os valores obtidos. A gente tem a telha romana, que tem um rendimento de 16 telhas por metro quadrado,
custando R$ 47,20 o metro dela quadrado. Ela também é vendida pela unidade, sendo R$ 2,95. Bom, a telha portuguesa ela apresenta um rendimento de 17 telhas por metro quadrado, custando R$ 50,66 o metro quadrado dela. E a unidade sai por R$ 2,98. Para a telha americana, ela apresenta um rendimento de 16 telhas por metro quadrado, custando R$ 50,80 o metro dela quadrado, e a unidade dela sai por R$ 3,30. Para as telhas do tipo fibra-cimento, foi analisado dois modelos mais utilizados no mercado. A primeira sendo de 2,44 por 1,1 metros e 55 milímetros de espessura. Ela é vendida por peças na faixa dos R$ 80,03. Com a finalidade de comparação, foi usada uma regra de 3 simples para obter o valor do metro quadrado de 32 por 84 centavos. Essa forma não é comercializada, mas serve como comparação com os demais modelos de telhas. O segundo modelo de fibra-cimento analisado foi o de 3,66 por 1,1 metros e 6 centímetros de espessura, tendo valor por unidade de R$ 135,70 e por metro quadrado de R$ 33,71. Temos a telha isotérmica, conhecido como telha sanduíche. Ela não é vendida por unidades, e sim por metros quadrados, custando mais ou menos R$ 225. A telha metálica ondulada, que tem a espessura de 4 por 1 metro, ela custa R$ 220,46 e o preço dela por metro quadrado está saindo R$ 55,12. Todos os modelos apresentados até agora foram encontrados em Nova Chavantina, mas também vamos comentar um pouco sobre alguns modelos que estão ganhando no mercado, por exemplo, telha de PVC e telha de concreto, por exemplo. Como não encontramos esse modelo na cidade, pesquisamos o preço na internet mesmo. A telha de concreto, ela custa R$ 28,08 o metro quadrado, tendo a unidade de 2,70 e tem um rendimento de 10,4 unidades por metro quadrado. As telhas de PVC são comercializadas da mesma maneira que as de fibra-cimento. A telha de PVC colonial do tipo 2,3 por 0,83 metros custa por unidade R$ 169,90 e por metro quadrado está saindo cerca de R$ 85,89. Outro modelo bem interessante é o telhado verde, que pode custar entre R$ 170 e R$ 250 por metro quadrado. A tabela apresenta um resumo de todos os modelos apresentados até agora. A escolha não deve ser baseada apenas pelo preço, e sim pela eficiência que cada uma pode apresentar e entregar e o tipo do seu projeto. Lembrando que essa análise não está considerando a mão de obra, apenas os modelos de telhas. Agora eu vou apresentar um pouco sobre o orçamento das estruturas do telhado. É relevante comentar que, dependendo do tipo de telha que for utilizado, pode diminuir o preço da estrutura. Por exemplo, as telhas de fibra-cimento ou sanduíche, como elas são feitas em placas, elas possibilitam uma diminuição de sua estrutura, que isso permite menos gasto na execução. O preço da estrutura de madeira pode variar muito, pois existem diversos tipos de madeiras que podem ser utilizados, como as nobres, que são as mais caras, até as mais simples, podendo variar entre 250 a 50 reais ou mais por metro quadrado. Apresenta mão de obra acessível, mas necessita de muito tempo de execução, podendo então encarecer a mão de obra.
E também a madeira necessita constantemente de tratamento contra cupim e variação climáticas. A estrutura metálica apresenta uma média de 400 a 600 reais por metro quadrado, por necessitar de mão de obra especializada. Sua estrutura é industrializada ao ponto da montagem, deixando o processo muito mais rápido, além de necessitar de pouca manutenção. Como ela é leve, ela tem alta resistência, podendo vencer vãos muito maiores em seções menores. Portanto, a estrutura de madeira pode sim ficar mais barato no primeiro momento do que a estrutura metálica, dependendo do tipo de madeira. Mas pensando em longo prazo, a estrutura metálica pode ficar mais barato, pois não necessita de manutenção e como apresenta alta resistência e é bem mais leve que a estrutura de madeira, pode reduzir o preço de sua fundação. Além das coberturas tradicionais já citadas, há também o emprego de coberturas sustentáveis que estão sendo bastante utilizadas na construção civil. Esse tipo de cobertura está sendo utilizado por causa da preocupação com o meio ambiente e também da importância de projetos construtivos sustentáveis, porque atualmente se fala bastante sobre sustentabilidade e projetos ecologicamente amigáveis ao meio ambiente, sendo as coberturas com telhados brancos, que servem para amenizar a temperatura interior da edificação, e as coberturas com telhas ecológicas. E por último, a cobertura verde, que é uma cobertura muito interessante, é um projeto muito legal de se utilizar na edificação. Por mais que as pessoas achem que esse tipo de cobertura só vem sendo utilizado atualmente, é um tipo de cobertura de técnica que já vem sendo utilizada há vários séculos passados. Registros do uso desse tipo de cobertura na Alemanha do século XIX, que era muito comum o uso desse tipo de telhado, de cobertura verde, em fazendas, em áreas rurais. Bom, mas como funciona a estrutura desse tipo de cobertura? Ela possui 7 tipos de camadas, que começa pelo telhado, que vai ser uma laje, que vai servir como base para as demais camadas. A camada a seguir é a membrana à prova d'água, que é uma membrana que vai garantir que nenhuma umidade passe para o interior da edificação. A terceira camada é uma barreira contra raízes. Essa barreira vai impedir que as raízes cresçam de forma natural e também para estabilizar todo esse tipo de cobertura e o crescimento. A quarta camada é um sistema de drenagem, que esse sistema ele vai drenar ou escoar a água captada pela chuva e vai impedir também futuros vazamentos ou alagamentos na cobertura. A quinta camada é um tecido permeável, que vai ser logo acima do sistema de drenagem, que vai servir como base para colocar a terra que vai receber a vegetação. A sexta e penúltima camada é justamente a terra, que toda plantação, toda vegetação precisa de terra, que é ela que vai garantir os nutrientes para essa vegetação e garantir que o sistema fique vivo. E por último, a camada mais evidente, da cobertura, que é a vegetação, que pode ser algum tipo de grama ou algum tipo de planta específico, mas normalmente utilizam, umas gramíneas por ser uma vegetação mais baixa. E também esse tipo de estrutura pode ser projetada para ter uma manutenção inteligente, que vai funcionar da seguinte forma: vai reter a água da chuva e essa água vai ser utilizada para irrigar essa vegetação aqui de cima, diminuindo também esse impacto no meio ambiente. Além de que vai controlar a poluição e vai ter um visual mais diferenciado. Porém, essa estrutura tem algumas desvantagens, que é o custo da mão de obra qualificada, porque não é todo mundo que sabe implantar esse sistema, e pode ser até difícil achar alguém que saiba. E, além disso, o gasto maior vai ser com a manutenção, porque, infelizmente, esse tipo de cobertura necessita de uma manutenção periódica. Mas, tirando todos esses fatores, é um tipo de cobertura a ser pensada para ser utilizado na edificação, em edificação menor ou maior, pelos benefícios que traz ao próprio usuário e ao ambiente que a gente vive.